Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Imagine por um momento. São 3 da manhã no Brasil, meio-dia no Japão e 7 da noite em Israel. De repente, em todos esses lugares, ao mesmo tempo, o céu se rasga como um véu. Uma luz mais brilhante que 1000 sóis surge no horizonte, mas não queima os olhos. Pelo contrário, atrai cada olhar como um ímã celestial. É a volta de Jesus Cristo. E contra toda a lógica humana, cada pessoa na Terra o vê simultaneamente. Como isso é possível? A ciência não consegue explicar, mas a Bíblia já revelava esse segredo há 2000 anos. Hoje, vamos desvendar este mistério que intriga a humanidade. Como bilhões de pessoas, em fusos horários diferentes, em continentes opostos, verão o mesmo Jesus no mesmo momento quando ele voltar. Você já parou para pensar que talvez a volta de Jesus não siga as leis da física que conhecemos? Que o Criador do universo não está limitado pelas regras que ele mesmo estabeleceu? Prepare-se para uma jornada que vai expandir sua compreensão sobre o poder ilimitado de Deus e a promessa mais aguardada de todos os tempos. Jesus foi claro como cristal quando falou sobre sua volta. Ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas preste atenção, ele não estava falando de um relâmpago comum, desses que vemos em noites de tempestade. Pense comigo, um relâmpago normal dura frações de segundo e ilumina apenas uma região. Mas o relâmpago da volta de Jesus será diferente. Será como se o próprio tecido do espaço-tempo se dobrasse diante da glória do Rei dos Reis. Não importa se você estiver no subsolo de um metrô em São Paulo, numa cabana no Alasca ou no arranha-céus em Dubai, você o verá. É como quando você liga a televisão e assiste a uma transmissão ao vivo da Copa do Mundo. Milhões veem o mesmo jogo no mesmo instante, mas cada um de sua casa. Agora, imagine isso sem precisar de tela, satélite ou internet. A transmissão da volta de Jesus será direta, de espírito para espírito, de olho para olho, de coração para coração. Sabe aquela sensação quando você sente que alguém está olhando para você, mesmo sem ver a pessoa? Multiplique isso por infinito. Será impossível não perceber? Será impossível desviar o olhar? O magnetismo divino da presença de Cristo atrairá cada olhar humano como o sol atrai os girassóis. A volta de Jesus transcenderá as limitações geográficas, porque ele é onipresente. Ele não precisará viajar de um lugar para o outro, ele simplesmente se manifestará em sua glória plena, e essa manifestação será percebida universalmente. É o mesmo Jesus que disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas desta vez, ele estará visível para todos, crentes e não crentes, justos e injustos. Vamos ser honestos, nossa mente limitada luta para compreender como isso será possível. Mas lembre-se de quem estamos falando. Este é o mesmo Jesus que transformou água em vinho, desafiando as leis da química, o mesmo que caminhou sobre as águas, ignorando a lei da gravidade, o mesmo que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar multidões, contrariando a lei da conservação da massa. Se Jesus pôde suspender as leis naturais em seu ministério terreno, com seu corpo glorificado e em sua vinda triunfal, ele fará muito mais. As barreiras físicas que nos separam, oceanos, montanhas, continentes, serão como névoa diante de sua glória. O planeta Terra, que nos parece tão vasto, diante do Criador do Universo, é menor que um grão de areia na praia. Pense no Sol por um momento. Ele está a 150 milhões de quilômetros de distância, mas sua luz alcança cada canto do planeta que está voltado para ele. Agora, imagine uma luz que não depende de rotação, que não conhece noite, que penetra através de paredes e ilumina até os lugares mais escuros. A glória da volta de Jesus será assim, onipenetrante, onipresente, inescapável. Cientistas falam sobre dimensões além das 3 que conhecemos. E se a volta de Jesus acontecer numa dimensão superior, onde as limitações do espaço tridimensional simplesmente não se aplicam?
Como um desenho tridimensional numa folha de papel não consegue compreender a profundidade, nós, presos em nossa realidade tridimensional, não conseguimos compreender plenamente como Deus operará naquele dia. Mas não precisamos entender completamente para crer. Afinal, você entende completamente como seu celular envia mensagens para alguém do outro lado do mundo em segundos? Provavelmente não, mas você usa e confia que funciona. Se o homem, com sua tecnologia limitada, consegue fazer parecer mágica, imagine o que o Criador de todas as coisas pode fazer. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Embora bilhões de pessoas vejam Jesus ao mesmo tempo, cada um terá uma experiência única, pessoal e intransferível. Será como se o tempo parasse e você tivesse seu momento particular com o Salvador, mesmo estando rodeado por multidões. Imagine estar num estádio lotado com 70 mil pessoas e de repente o jogador principal olha diretamente para você. O seu coração acelera, você sente que ele está falando só com você. Agora, multiplique essa sensação por 1 milhão. Quando Jesus voltar, cada pessoa sentirá seu olhar penetrante, conhecedor de cada segredo, cada lágrima, cada oração. Para os que o amaram e o esperaram, será o momento mais glorioso de toda a existência. Anos de espera, de fé testada, de orações que pareciam não respondidas, tudo fará sentido naquele instante. Será como o abraço de um pai que volta de uma longa viagem, mas infinitamente mais intenso. As palavras de Jesus ecoando o coração: "Vinde, benditos do meu Pai." Mas para os que o rejeitaram, que zombaram de seu nome, que perseguiram seus filhos, o mesmo olhar que traz alegria aos salvos trará convicção esmagadora aos perdidos. Não será necessária nenhuma palavra de condenação. A própria presença santa de Jesus revelará a verdade nua e crua de cada coração. Reis poderosos desejarão que montanhas caiam sobre eles, ricos oferecerão fortunas por 1 segundo de perdão. Intelectuais que negaram sua existência ficarão mudos diante da evidência inegável. O mais impressionante, cada joelho se dobrará, não por imposição externa, mas porque será impossível permanecer de pé diante de tamanha glória. Voluntária ou involuntariamente, cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns com alegria transbordante, outros com terror e arrependimento tardio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. A Bíblia é específica. Jesus voltará com as nuvens, mas não pense em nuvens de chuva comuns. Ao longo das Escrituras, nuvens representam a presença manifesta de Deus. Foi numa nuvem que Deus guiou Israel pelo deserto? Foi numa nuvem que sua glória encheu o tabernáculo? Foi numa nuvem brilhante que Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João? Essas nuvens da volta de Jesus serão algo além da nossa compreensão atual. Serão como portais dimensionais que conectarão o reino celestial ao reino terrestre. Imagine cortinas de luz viva, pulsante, que rasgam o véu entre o natural e o sobrenatural. Através dessas nuvens gloriosas, exércitos celestiais serão vistos, anjos em formação, arcanjos com trombetas, querubins e serafins em adoração perpétua. É como se o céu inteiro estivesse descendo à terra, ou melhor, como se a terra estivesse sendo elevada ao céu. As duas realidades se fundirão naquele momento épico. O invisível se tornará visível, o eterno invadirá o temporal. O infinito se manifestará no finito. Pense nas nuvens como a tela onde a glória de Cristo será projetada para que todos vejam. Mas, diferente de uma tela de cinema que mostra imagens planas, essas nuvens divinas mostrarão a realidade multidimensional do reino de Deus. Cada pessoa, não importa onde esteja no globo, verá através dessas nuvens como através de uma janela para o céu. Talvez seja por isso que Jesus escolheu nuvens. Elas estão em todo lugar, visíveis de qualquer ponto da terra. Mas essas nuvens sobrenaturais não dependerão de condições meteorológicas. Elas surgirão pela palavra de comando do Rei que volta para buscar sua noiva, a Igreja. E no centro dessas nuvens gloriosas, mais brilhante que o sol do meio-dia, mais majestoso que todos os reis da terra juntos, estará Jesus. Não mais o carpinteiro humilde da Galileia, mas o leão da tribo de Judá em toda a sua glória ressurreta. Seus olhos como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas,
seu rosto brilhando com a intensidade de 1000 sóis. Mas a volta do Senhor Jesus não será um filme mudo. Haverá som. Que som? A Bíblia fala do toque da trompeta de Deus, da voz do arcanjo, do próprio brado de Jesus. Será uma sinfonia celestial que penetrará não apenas os ouvidos, mas a própria alma de cada ser humano. Você já sentiu um grave de som tão potente que vibrou em seu peito? Imagine isso multiplicado ao infinito. O som da volta de Jesus reverberará através de cada átomo da criação. Surdos ouvirão pela primeira vez. Bebês no ventre materno reconhecerão a voz de seu Criador. Pessoas em coma a despertarão. Não haverá fone de ouvido capaz de abafar esse som. Não haverá distância capaz de diminuí-lo. Será como uma frequência divina que sintonizará cada coração humano ao mesmo canal celestial. Assim como cães ouvem frequências que nós não ouvimos, naquele dia nossos sentidos serão ampliados para perceber realidades espirituais antes ocultas. O véu será completamente removido. E que mensagem esse som carregará? Para o salvo será a melodia mais doce já ouvida, a canção do resgate final, o hino da vitória prometida. Cada nota dirá: eu voltei para buscar você, meu amado. Para os perdidos será o som mais aterrorizante, o rugido do leão de Judá, o grito de guerra do guerreiro celestial, o martelo do juiz justo. Naquele momento, todas as discussões teológicas cessarão, todos os debates sobre a existência de Deus terminarão. Ateus se tornarão crentes instantâneos, tarde demais. Agnósticos terão sua resposta, definitiva e irreversível. Religiosos nominais perceberão a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. O som da volta de Jesus será o grande divisor da história humana. Antes e depois deixarão de ser medidos pelo nascimento de Cristo, mas pela sua volta gloriosa. Será o fim de uma era e o início da eternidade manifesta. O som que encerrará o tempo da graça e iniciará o tempo do juízo. O som que reunirá os escolhidos e dispersará os rebeldes. E então, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos em Cristo serão transformados. Corpos mortais se revestirão de imortalidade. A corrupção se vestirá de incorruptibilidade. E juntos, como uma só voz, a igreja redimida responderá ao chamado de seu noivo com o grito mais alegre da história: Maranata, o Senhor vem. Agora deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Como essa verdade transforma o seu hoje? Porque a volta de Jesus não é apenas uma doutrina para estudar, é uma realidade para viver. Primeiro, isso elimina completamente o medo de perder a volta de Jesus. Quantas pessoas vivem ansiosas, preocupadas se estarão no lugar certo na hora certa? Relaxe, Jesus garantiu que todo olho o verá. Você não precisa estar numa igreja específica, numa montanha sagrada ou numa cidade especial. Onde você estiver, Ele se revelará a você. Segundo, isso deve transformar radicalmente suas prioridades. Se Jesus pode voltar a qualquer momento e quando Ele voltar não haverá segunda chance, como você está vivendo? Aquela mágoa que você está guardando vale a pena? Aquele segredo secreto que você acha que ninguém vê? Aquela pessoa que você precisa perdoar? O tempo é agora. Terceiro, essa esperança deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com urgência renovada. Cada pessoa que você conhece, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu familiar distante, verá Jesus voltar. Mas será alegria ou terror para eles? Você tem a mensagem que pode fazer a diferença eterna. Não aguarde para si. Quarto, viva cada dia como se fosse o último antes da volta de Jesus. Não com medo ou ansiedade, mas com expectativa santa. Trabalhe com excelência, como quem serve ao Senhor. Ame intensamente, como quem não pode ter amanhã para demonstrar. Perdoe rapidamente, como quem não quer carregar mágoas para a eternidade. E, finalmente, cultive intimidade real com Jesus agora. Quando Ele voltar, você quer que seja um encontro com um estranho ou um reencontro com seu melhor amigo? A qualidade do seu relacionamento com Jesus hoje determinará a qualidade da sua experiência naquele dia. A verdade de que Jesus voltará visivelmente para todo mundo é a âncora da nossa alma. É a esperança que nos sustenta em meio aos dias difíceis. É a esperança que nos enche de força nas noites escuras da alma. É a certeza que nos fortalece diante das injustiças do mundo. É a âncora que nos mantém firmes nas tempestades da vida. E o mais maravilhoso, não é uma esperança vaga, uma possibilidade remota, é uma promessa garantida por Deus mesmo. Jesus disse:
eis que venho sem demora. Cada dia que passa não é um atraso, é Deus dando mais uma oportunidade para que pessoas se arrependam e sejam salvas. Mas o relógio profético está correndo. Os sinais estão se cumprindo. Israel de volta à sua terra, o evangelho sendo pregado em todas as nações, o conhecimento se multiplicando, a iniquidade se multiplicando. Tudo converge para aquele momento glorioso, quando o céu se abrirá e veremos nosso Salvador face a face. Você está pronto? O seu coração está preparado? Suas vestes estão lavadas no sangue do Camdênio? Porque quando a trombeta soar, quando o céu se rasgar, quando Jesus aparecer em sua glória, não haverá tempo para preparativos de última hora. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado pela promessa de sua volta gloriosa. Obrigado por garantir que todos te verão, que ninguém ficará de fora desse momento épico. Prepara os nossos corações para esse dia, Senhor. Purifica-nos de todo pecado, perdoa nossas falhas, fortalece nossa fé. Nos ajuda a viver cada dia com a expectativa santa de sua vinda. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que cremos em suas promessas. Usa-nos para preparar outros corações. Dá-nos urgência para compartilhar o Evangelho. Dá-nos amor para alcançar os perdidos. E quando aquele dia chegar, que possamos estar entre aqueles que levantarão a cabeça com alegria, sabendo que nossa redenção chegou. Vem, Senhor Jesus. Maranata, a noiva diz vem, o Espírito diz vem, e todos os que têm sede dizem vem. Em teu nome poderoso oramos. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, se essa mensagem despertou em você o desejo de estar preparado para a volta de Jesus, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. E não perca nosso próximo vídeo, onde vamos revelar o que acontecerá nos primeiros segundos após Jesus aparecer no céu. Você vai descobrir a sequência exata dos eventos, quem será arrebatado primeiro e o que acontecerá com quem ficar. É uma revelação que você não pode perder. Até lá, mantenha seus olhos no céu e seu coração em Cristo. Porque a qualquer momento o céu pode se abrir e nossa esperança se tornar realidade. Jesus está voltando. Você está pronto?